Bem-vindo à terceira parte da sessão 3. Vamos então agora tentar compreender porque esta questão da identidade é tão importante para sermos frutíferos e para realizar o trabalho que Deus tem para nós. O termo santificação significa literalmente ser santificado. E ao longo dos anos, às vezes a nossa teologia pode mudar, mas a verdade Deus não muda. E o mais importante é nós agarrarmos o que Deus tem para nós e não tanto a nossa teologia. A questão-chave na santificação é saber se ela foi feita, se ela já foi feita, se é um processo contínuo que nós estamos a passar ou se está para vir no futuro. Agora, o que pensa? No passado, no presente, estamos a ser santificados ou no futuro? Um dia seremos completamente santificados. Na verdade, os três tempos estão corretos, não é? E vamos encontrar isso na Escritura, em muitas passagens. Não é? No passado encontramos em 1 Coríntios e também no presente, em Romanos 6, 22, por exemplo. E no futuro, Efésios 5, 25 a 27 fala disso. Não é? Os tempos verbais passado, presente e futuro, como é que são utilizados? Se eu te perguntasse, por exemplo, a ti mesmo, quanto mais em que tempo verbal está colocada a ênfase, onde é que fala mais, o que é que tu responderias? Eu teria respondido no presente, não é? E eu estou a tornar-me mais e mais como Jesus. Mas, na verdade, a santificação, o termo santificação é usado mais no passado. O que significa que nós deveríamos colocar a nossa ênfase do nosso discipulado naquilo que já aconteceu, para sermos mais eficazes. Não esquecendo, naturalmente, que é algo que também está a acontecer em nossa vida. Se lemos as cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, tu percebes que elas quase sempre se dividem em duas partes. Uma primeira parte tem a ver com o que Deus já fez por ti em Cristo Jesus e outra parte com aquilo que tu és chamado a fazer. Não é? E, claro, isto tem enormes implicações para a forma como nós vemos o discipulado e para encorajar as pessoas a ser discípulos, não é? Então a questão que se nos coloca é esta: como encorajamos as outras pessoas a correr a corrida, a avançar na sua caminhada, a tornarem-se discípulos frutíferos? Isso vai fazer toda a diferença. Muitas vezes, historicamente, os programas de discipulado criam muita ênfase na questão do que tu tens que fazer agora para mudar a tua vida. E claro, isso é importante, mas a ênfase aí torna-se no fazer. E, por exemplo, olha, para um caso concreto. Quando alguém pensa num problema num casamento e procuramos grandes conselhos na Bíblia, onde é que nós vamos? Normalmente encontramos esses conselhos na segunda parte das cartas do apóstolo. Por exemplo, na carta aos Efésios, não é? Agora, se nós não processarmos a primeira parte da carta, não é? E simplesmente olharmos para a segunda parte, iremos ficar com bons conselhos, mas não perceberemos o que está atrás. Isso é muito importante. É importante perceber quem tu és em Cristo Jesus e o que Cristo já fez por ti. E muitas vezes as questões matrimoniais, realmente que são reais e um problema, elas se desvanecem na altura em que tu descobres quem tu és em Cristo. O Steve conta uma história de um casal que separadamente inscreveram-se num curso Liberdade em Cristo e estavam a pensar seriamente no seu divórcio. Achavam que os problemas que estavam a acontecer na sua vida não terminavam, mas eles decidiram por isso, estavam no processo de divórcio. E enquanto faziam aquele curso e descobriram quem eles eram em Cristo, não é? Começaram a resolver os seus problemas com Jesus, aperceberam-se afinal que se amavam verdadeiramente e que as questões que estavam lá pareciam ter desvanecido. E na verdade eles agora são os líderes do ministério naquela igreja, não é? Se não conseguirmos falar às pessoas na base daquilo que foi falado a elas, se eles não souberem quem eles são, eles vão ler algumas passagens do apóstolo Paulo de uma forma errada. Paulo diz, por exemplo, que o nosso velho homem já foi crucificado. Já aconteceu, pretérito, não é? Mas alguns, se calhar, leem: eu tenho que me esforçar para crucificar o meu velho homem. Tentamos matar o nosso velho homem e não conseguimos. Porquê? Porque ele já está morto.
Ou seja, não se pode fazer algo que Cristo, por nós próprios, que Cristo já fez por nós. Quando Paulo, por exemplo, diz: outrora erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Muitos deles vão se esforçar. Bem, eu tenho que me esforçar muito para andar como filho da luz. Quando Paulo diz: considera-te morto para o pecado, alguns leem assim: bem, eu não estou realmente morto, eu tenho que pensar que estou morto. Não é isto que está em causa. O que está em causa é que realmente nós estamos mortos para o pecado e só precisamos de viver esta verdade. Então o papel fundamental que nós precisamos de desempenhar como discipuladores é encorajar as pessoas a abraçar a verdade sobre quem elas já são em Cristo Jesus. E este discipulado baseado na identidade vai libertá-las do sentido de que têm que agir como pensam que um cristão que têm que agir. Vai libertá-las do legalismo. Aqueles de nós que discipulam os outros precisam de abraçar a verdade-chave sobre o que fazemos vem daquilo que nós já somos. Se ainda acreditam que são pecadores, o que é que farão? Por definição, vão continuar a pecar. Uma das grandes palavras do Neil Anderson é esta: ninguém pode comportar-se consistentemente de uma forma inconsistente como o que se percebe a si próprio. Na história do filho pródigo, que forma o núcleo do curso Graça, que mais tarde iremos analisar no Transforme, há um grande contraste entre os dois filhos no final da história. Quando o filho mais novo regressa à casa, descobre pela primeira vez a sua identidade como um filho que é amado pelo que é e não pelo que fez. E embora se tenha comportado da melhor forma imaginável, da pior forma imaginável, sabe que o próprio pai o ama de qualquer forma e que há um lugar para ele como filho. Não fez nada para o merecer, é pura graça. Mas o filho mais velho, que é na realidade o objeto da história, pelo menos quando se trata dos líderes espirituais do dia em que se dirigiam a Jesus, recusa-se a vir e a celebrar. Em vez disto, diz a palavra que ele continua a escravizar-se como os criados contratados num campo, acreditando que para conseguir alguma coisa do pai, ele tem que se esforçar para conseguir. Ele não está a viver a identidade de um filho, mas de um escravo. E nas últimas palavras da história, ouvimos-lo a defender-se como base no seu desempenho e no seu esforço de trabalho árduo. Jesus contou a história dos dois filhos em resposta a uma acusação dos professores religiosos de que o seu comportamento não era agradável a Deus. E claro, o nosso comportamento é importante. A questão crítica no discipulado é como é que vamos conseguir que alguém se comporte de uma forma que seja agradável a Deus. A resposta dos fariseus foi dar-lhes muitas e muitas leis. Muitas coisas para fazer. E há muitos programas discipulados que fazem também isto. Mas a resposta de Deus é dar-nos uma identidade totalmente nova. Porque o que nós fazemos vem daquilo que nós somos. Então, ouça como Paulo diz que isto funciona na sua vida. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça para mim não foi em vão. Não trabalhei mais do que todos eles, mas trabalhei mais do que todos eles. Ainda não eu, mas a graça de Deus que estava em mim. Repara na progressão da identidade até ao comportamento. Pela graça de Deus tornei-me alguém novo. Não é? Que através do seu dia-a-dia pode descansar na abundante oferta da graça de Deus para continuar a motivar-me e dar-me poder, cooperar com Ele, para trabalhar a minha nova identidade em Cristo em todas as áreas da minha vida. Um discípulo frutífero não é assim alguém que tenta esforçar-se para agradar a Deus, tornando-se um filho de Deus. Mas ele torna-se um discípulo frutífero quando, primeiro, sabe que está a agradar a Deus por ser filho, por causa de Cristo. Sabe que não está a trabalhar para obter a sua salvação, mas para desempenhar a sua salvação. Obedece às obras de Deus, não só baseado no dever e na obrigação, mas, na verdade, porque ele pode escolher amar a Deus e sabe que é capaz. O escritor de Hebreus resume este mistério quando ele nos ordena
a lutar, esforçar-se para entrar no descanso de Deus. Sim, há um trabalho que é nosso, mas o que é que devemos fazer? Esforçarmos-nos por entrar no descanso de Deus. Em outras palavras, sermos ativos em descansar em Deus e na sua graça. E vamos desembrulhar um pouco este assunto no final deste curso. Não é? Como líderes é tão desencorajador ver tantos com começos falsos como discípulos. Tanta frustração em muitos em tentar repetidamente ajudá-los a crescer, dando bons conselhos, bons programas, mas eles nunca crescerão, porque a verdade não os afetou ao nível das suas crenças fundamentais. Eles ainda não aprenderam a descansar em quem Deus diz que eles são. A questão que eu vos deixo a vocês é, já o fizeram? Ou na vossa própria vida há uma tendência para acreditar que agradar a Deus é sobre o que nós fazemos, ou que nós realizamos o seu ministério, ou nós descansamos na nossa identidade como filhos. Isso nos motiva a servi-lo cada vez mais. Por isso, te desafio a fazeres o teu DER agora já a seguir. Um abraço, fica bem, fica com Jesus.